Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos iniciando o capítulo 21, primeira parte. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos no encontro número 94. Vamos iniciar. Conhece-se a árvore pelos frutos. Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos, pois cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Não se colhem figos junto aos espinheiros e não se vindimam uvas dos abrolhos. Abrolhos aqui, como na legenda abaixo, são formações rochosas na superfície da água. O homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira a maldade do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Aqui é Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas e que por dentro são lobos usurpadores. Vós os conhecereis pelos frutos. Pode-se colher uvas junto, pode-se colher uvas junto aos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os conhecereis, pois pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e assim seduzirão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou lá, não lhes deis crédito, pois virão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes prodígios e maravilhas tais, que, se fora possível, até os próprios eleitos se enganariam. Mateus, capítulo 24, versículo 4 a 5, de 11 a 13 e 23 a 24. E Marcos, capítulo 13, versículos de 5 a 6 e 21 a 22. Então, em qualquer lugar, você pode encontrar um falso profeta. A definição de profeta é aquele que vê o futuro. Profeta é aquele que profetiza coisas. Portanto, ele tem uma conexão com Deus. E baseado nessa condição, ele consegue dizer para nós o que fazer e como agir. Essa é a, a definição, o conceito do que é ser profeta. No entanto, na nossa vida, no nosso dia a dia, você pode ter falsos profetas em muitas áreas. Você pode ter um falso profeta na política, onde ele pede seu voto prometendo que vai fazer muita coisa. Ele fala: vote em mim que você vai ter uma mudança aqui, ó, nesse bairro que você vive. Que a gente vai fazer um trabalho de transformação nesse
nessa região aqui. E você acredita. Pode ter um falso profeta na mídia, pode ter um falso profeta numa empresa, em vários lugares. É isso que a gente vai tratar. O falso profeta, aquele que, que angaria e levanta a crença, o acreditar das pessoas e conquista toda essa confiança através das palavras. Vamos em frente. Missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo mensageiro de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer predições. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. É por isso que, ao ser levado diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhes cuspiram no rosto, o feriram a socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, diga quem foi que te bateu. Entretanto, alguns profetas tiveram a premonição do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, para transmitirem advertências aos homens. Como esses eventos se realizaram, o dom de predizer o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, o que esse texto coloca para a gente? Ele explica o conceito de profeta na Bíblia e na tradição judaica. Segundo o texto, um profeta é alguém que recebe mensagens de Deus e as comunica aos homens, ensinando, direcionando na vida espiritual e nos mistérios divinos. Ele coloca também que nem todos os profetas fazem previsões sobre o futuro, mas alguns fazem por intuição ou por revelação especial de Deus, para alertar os homens sobre acontecimentos que virão a acontecer, sobre acontecimentos que ainda não ocorreram, melhor dizendo. Continuando, 21.3, prodígios dos falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para seduzirem até mesmo os eleitos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No conceito teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, além das leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por ele. Mas o simples bom senso diz que ele não pode ter concedido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda assim menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se acreditarmos, pois, que, de acordo com o sentido que se dá àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de realizar prodígios tais que enganariam até os eleitos, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e milagres não seriam privilégio exclusivo dos mensageiros de Deus. E nada provam, já que nada distingue
os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. A total coerência naquilo que é colocado aqui, né? Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, lembra do Batman e Robin? Robin, o menino prodígio, né? O que é prodígio? Você pega, por exemplo, um menino da quinta série que resolve problemas de física quântica, por exemplo. Ele é um prodígio, certo? Porque dentro de um cenário, né? Vou imaginar aí uma quinta série, ele faz algo além do que se espera de crianças da quinta série. Mozart, por exemplo, compondo uma sinfonia aos 7 anos de idade. Era um prodígio? Sim. Quantas crianças de 7 anos faziam isso? Nem adulto, né? Ou seja, haverão pessoas que virão e farão coisas grandiosas, que farão curas, né? Que vão falar para multidões, que vão encher estádios, mas isso significa o quê? Não significa nada. Sabe aquela história? O berrante atrai qualquer boi. Pode ser uma vaca magrinha que está ali no pasto, pode ser um touro que está lá no outro canto da fazenda. O berrante vai atrair ele também. A questão que está sendo colocada aqui é o seguinte: quando você não sabe o que está seguindo, qualquer cajado é teu pastor. É no sentido assim, de olhar e falar assim: a maioria gosta, a maioria está indo para esse rumo aqui, mas será que é bom? Será que vale a pena? Sabe aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Na minha opinião, deveria ser: a voz do povo é o oposto do que Deus quer. Por que que eu digo isso? Porque a porta estreita é por onde poucos querem passar. A maioria prefere passar pela porta larga, né? Então, a gente tem que ter muita criteriosidade, tem que ter muita, sabe, sintonia para você avaliar realmente o que está acontecendo, aquilo que você está ouvindo. Vamos analisar com calma, não vamos entrar já, não vamos idolatrar aquilo que está sendo dito. Então a gente tem que pensar nessa questão. Vamos em frente. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, miraculoso, maravilhoso. Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é outra coisa além da aplicação de uma determinada lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se aproxima os das leis científicas. Por muito tempo, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação alguns conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los. É por isso que o seu número diminui, à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, do ponto de vista de algumas pessoas, parece prodígio, não é o sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno, como o mais digno, podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias
e exclusivamente de ordem moral. Então, o que que o texto retrata aqui? Vamos colocar aqui alguns exemplos para que o entendimento seja facilitado. Quando alguém fica doente, né, não sabe o que tem, ele pode acreditar que aquilo é um castigo de Deus. Isso já aconteceu com vocês? Já viram alguém com esse tipo de sensação? Pô, o que eu estou vivendo aqui é um castigo de Deus. Mas aí a pessoa vai ao médico e aí verifica que a causa da doença é apenas o resultado de uma infecção, uma alergia. Então, o que que o texto está colocando? É que devemos usar o conhecimento, a razão, a moral para julgar os fenômenos e as pessoas, e não nos deixar enganar pela aparência. A gente não pode se deixar enganar, não só pela aparência, né? A gente não pode colocar essa questão da ignorância acima das coisas, a gente não pode ter uma fé cega, a gente tem que ser contestador, sim. Por que que você está falando isso? Eu não entendi, sabe? Não ser aquela coisa de amém, amém, amém. É bem isso que está sendo colocado. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aqui é João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como alguns gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes um último golpe. Não soliciteis ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual, e que, como as primeiras, pertencem à natureza, dando assim a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até o dia de hoje. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Maravilhoso esse texto. O próprio Evangelho coloca que o Espiritismo não é uma religião. Na verdade, o que ele diz aqui é que o Espiritismo é uma ferramenta que irá revelar as leis do mundo material, assim como a física, a química, a astronomia e a geologia. Veja bem aqui essa parte. Ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo material com o mundo espiritual, e que, como as primeiras, pertencem à natureza. E tem pessoas que falam que o espiritismo é uma religião, e o próprio evangelho está colocando que não é sobre essa ótica que você tem que olhar o espiritismo. Isso aqui dá um debate muito legal. Aqui dá para fazer um aprofundamento bem interessante, né? Os que ficarem tentados a explorar esses fenômenos em benefício próprio, fazendo-se passar por mensageiros de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Este é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de alguns fenômenos, levanta o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa as mais espessas runas. O que diz aqui, em síntese, é que, em algum momento, esses indivíduos
que a gente está colocando aqui, para que sejam avaliados com critério, com olhos que não prevaleça a emoção, né? Em algum momento esses indivíduos serão expostos, porque o que não for espiritual cairá por terra. O espiritismo vem revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, e que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para, através da máscara que usam, tornar aceitáveis suas ideias, muitas vezes estranhas e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de uma maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Então, está aqui no Evangelho. Tem gente se passando por famoso para passar mensagem falsa. Há vários casos desse tipo. Se passam com nomes veneráveis para, através da máscara, tornar aceitáveis suas ideias, para dar credulidade naquilo que estão passando. Olhos atentos, meus amigos, olhos atentos. O número daquele que, em épocas diversas, mas principalmente nos últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, como Cristo, Maria, Mãe de Jesus, e mesmo como Deus, é considerável. São João nos previne contra aqueles quando adverte: meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram no mundo. O Espiritismo nos oferece meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e maus espíritos que se pode, sobretudo, aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Esse texto aqui, ele sintetiza tudo que a gente veio falando hoje. Há muitas pessoas que se forçam, elas se fazem passar por pessoas boas, né, acima do bem e do mal, mas não são. As pessoas devem ser avaliadas por suas ações e não somente pelas suas palavras. É isso, meus amigos. Finalizamos hoje a primeira parte do capítulo 21 e na semana que vem a parte 2 de Haverá falsos cristos e falsos profetas. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.